Caríssimos irmãos e irmãs, antes de iniciarmos esta homilia, eu quero dar um conselho a todos nós. É um conselho. Um conselho pode ser acolhido ou não. Todas as vezes que vocês vierem para a missa, eu aconselho que, antes de virem para a missa, pelo menos dediquem 5 minutinhos para ler as leituras do dia da missa. Não é? Isso não vai tomar o tempo de ninguém, pelo contrário. Se vocês lerem alguns minutos que sejam as leituras da missa, quando vocês vierem para a missa e aqui escutarem as leituras, de alguma maneira, aquelas leituras já serão habituais para vocês. Façam isso. Não deixem de fazer. É apenas, como eu disse, um conselho. Graças a Deus já temos muitas pessoas na igreja, muitos leigos, que têm esse bom hábito de todos os dias meditarem a palavra de Deus alguns minutos. É verdade que alguns só fazem acompanhando padres pela internet, acompanhando os grupos. Não está errado. Mas nós devíamos também fazer isso de maneira fazer isso sozinhos. Não somente acompanhando esse ou aquele. Porque todos nós temos o compromisso de meditar pessoalmente a palavra de Deus. Todos nós temos esse compromisso. E, de alguma maneira, quando nós nos habituamos a fazer somente com grupos ou com sacerdotes, que já é algo muito bom, quando nos habituamos a fazer assim, quando não acompanhamos esse ou aquele, nós deixamos o quê, Padre Sérgio? De fazer. É a mesma coisa. Quem reza o texto somente com grupo, quando não acompanha com grupo, depois não reza sozinho. Porque nos habituamos a rezar somente com grupo. Rezar com grupo é muito bom. Mas nós precisamos também ter momentos a sós com quem? Com Deus. Não é? Deus comigo e eu com Deus. Tem grupos hoje que, se não rezar o terço ou o rosário, aquele horário e com aquele grupo, durante o dia não reza mais. Não seja assim. Pode rezar com o grupo, não tem problema nenhum. Mas dedique também alguns minutos a sós com quem? Com Deus. Eu sei que em casa, para uma mãe de família, para um pai de família, é difícil. Mas com um pouquinho de empenho e de esforço, a gente encontra ali uns minutinhos que sejam, pelo menos, para rezar, para meditar a palavra de Deus. Ou alguns minutos a mais para rezar um terço. Eu dou aqui um testemunho pessoal, não é? Eu já rezo o terço, o rosário, há muitos anos. Eu costumo até brincar dizendo que eu rezo desde a barriga de minha mãe. Por que desde a barriga de minha mãe, Padre Sérgio? Porque a gente cresceu ouvindo, cresceu rezando. Nossos avós, nossos pais, tias, pessoas da comunidade. Então, eu mantenho o hábito de rezar, não é? Diariamente o rosário. Padre Sérgio, o senhor consegue parar e rezar de vez? Às vezes não. Mas às vezes eu rezo 2 terços pela manhã, 2 terços à tarde e completei o rosário. Às vezes eu rezo 2 terços pela manhã, 1 terço à tarde ou à noite e completei o rosário. Mas enfim, todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, eu aconselho, saiu de casa para a missa, seja a missa dominical, principalmente a dominical, mas também outras missas que eu participar durante a semana, antes de sair de casa. Hoje tem muitos aplicativos que nós podemos baixar a liturgia diária. Não estou pedindo para ler comentários, não. Estou pedindo para ler o quê? O texto. Leia a primeira leitura, lê o salmo e lê o quê? O evangelho, um pouquinho antes de vir para a missa. Repito, porque chegando na missa, quando eu escutar a leitura, de alguma maneira, mesmo que eu não conheça a fundo aquele texto,
aquela leitura, ela será o quê, Padre Sérgio? Habitual para mim. Por quê? Porque eu já meditei em casa. Então, sigam, eu peço a vocês este conselho. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos celebrando com toda a igreja o 5º domingo da Páscoa. E toda a liturgia da divina palavra de Deus deste domingo é para dizer a nós que devemos constantemente permanecer na doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, permanecer na sua igreja, permanecer nos seus ensinamentos, porque só permanecendo constantemente em Cristo e na sua igreja, poderemos, meus irmãos e minhas irmãs, mais e mais cultivar uma fé firme, uma fé segura, uma fé profunda, uma fé madura, uma fé católica, capaz de sustentar a nós em toda e qualquer circunstância. E nosso Senhor, para dizer que precisamos constantemente permanecer nele, ele utiliza no Evangelho de hoje essa parábola, essa imagem muito conhecida de todos nós, onde ele se auto-apresenta dizendo assim, logo no início do Evangelho: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, e vós sois os ramos. Todo ramo que permanece em mim, ele diz, o Pai o limpa, o Pai o poda, para que dê mais fruto ainda. Mas todo ramo que não permanece em mim, o Pai o que, Padre Sérgio? O corta e o lança para onde? Para fora, para longe. Ou seja, toda a liturgia é para dizer isso. Não sei se vocês perceberam, mas o Evangelho de hoje é muito curtinho. Evangelho de São João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. O Evangelho tem apenas 8 versículos. E se vocês repararem, não é? Nesses curtos versículos, 8 vezes aparece no Evangelho de hoje o verbo permanecer. Aqui tem professores, eu também sou professor. Se um aluno meu fizesse um texto, uma redação, com 8 linhas, e nas 8 linhas repetisse a mesma palavra, eu iria fazer um círculo bem grande, e do lado iria colocar palavras sinônimas. Por quê? Porque um aluno não pode repetir em 8 linhas, escrevendo um texto de 8 linhas, e nas 8 linhas ele repetiu o mesmo termo. Vou contar uma aqui a vocês, não deveria, não, mas vou contar. Certa feita eu corrigi uma prova de uma aluna, né? Não vou dizer o nome da menina, mas vocês não conhecem, não é? Essa menina estudava, qual era o curso, meu Deus? Foi um curso que na época fez muito sucesso aí, estava muitas faculdades abrir esse curso. Logística, a menina fazia logística. E aí, eu fiz uma prova, não é? Eu dava aula, a matéria nesse curso era motivação e liderança. Era a disciplina que eu dava aula nesse curso. Ali no campus da Garibaldi, da Católica, que nem existe mais, fechou. Não é aquele campus da Católica. E naquela ocasião, estava em moda aquela expressão, não é? Tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim. E aí eu fiz a prova, não é? Era um texto, era para fazer um texto. E essa menina escreveu o texto dela, até muito bom o texto, não é? Eu dei uma nota até boa a ela, porém, por causa do vício de linguagem, porque todo mundo repetia aquela expressão, que era uma expressão de um artista de determinado programa, aquela mocinha, no texto dela, na prova, não é? Ela escrevia uma linha e botava tipo assim, professor, tipo assim, professor, tipo assim, professor, tipo assim, professor, tipo assim, professor. E aquilo até me cansou.
de tanto tipo assim. É uma expressão que não se pode colocar, que é uma expressão popular, não é? Mas eu grifei todas as vezes que ela colocou, e tinha não sei quantas vezes. São João. Se eu fosse professor de São João, eu reprovaria São João. Porque em 8 linhas, ele escreve 8 vezes o verbo permanecer. E na segunda leitura, na carta, não é? Ele insiste novamente, no finalzinho, 3 vezes, ele também repete o verbo permanecer. Só que, em literatura, é bom que entendamos isso, em literatura, e sobretudo na literatura bíblica, quando uma expressão, ou uma palavra, ou um verbo, ou um texto, se repete diversas vezes no mesmo contexto, é porque o texto quer chamar a nossa atenção para aquela realidade que se repete. No caso aqui, o verbo que, Padre Sérgio? Permanecer. Ou seja, repito, toda a liturgia da palavra de hoje, toda a divina liturgia da palavra de hoje, é para dizer isso a nós, que nosso Senhor, Ele quer que nós permaneçamos nele, na sua igreja, na sua doutrina, no seu ensinamento, porque sem ele, meus irmãos e minhas irmãs, nada podemos fazer. Vejam, este termo, olhem para mim, este termo em grego, permanecer, se diz meno em grego, meno se diz. Só que, reparem, para a gente entender bem, porque às vezes a tradução não diz o verdadeiro sentido, não é? Por exemplo, para a gente permanecer pode estar perto, pode ser simplesmente estar perto, estar próximo, pode ser isso. Olha, eu estou aqui, eu estou perto, não é? Ou como a gente gosta de dizer, eu estou contigo. Porém, no sentido bíblico, que o português não traduz tudo, o verbo permanecer é muito mais do que estar junto. Por exemplo, Judas estava junto de Cristo. 3 anos Judas conviveu com Cristo. 3 anos Judas estava ao lado de Cristo. Podemos dizer, durante 3 anos Judas permaneceu com Cristo. Porém, quando São João insiste aqui que nós devemos permanecer nele, que nós devemos estar ligado a ele, como o ramo precisa estar ligado à videira para produzir fruto, esse permanecer aqui, meus irmãos e minhas irmãs, significa um permanecer ativo, operante, real, concreto. Por quê? Porque podemos permanecer junto a alguém de maneira passiva, de maneira o quê? Indiferente. Quantos casamentos, por exemplo, a relação pode ser assim, o marido está presente, a esposa está presente, porém, aquela presença é uma presença o quê, Padre Sérgio? Passiva. Não é uma presença ativa, não é uma presença operante. Quantas amizades nós podemos ter tanta gente perto de nós, que até temos como amigos, porém, quando as coisas apertam, percebemos que aquela pessoa não está conosco de maneira o quê, Padre Sérgio? Ativa, de maneira operante, de maneira real, de maneira verdadeira, mas está conosco apenas de maneira o quê? Passiva, de maneira inoperante, indiferente. Vejam, quando o nosso Senhor insiste que precisamos permanecer nele, meus irmãos e minhas irmãs, é permanecer nele de maneira o quê, Padre Sérgio? Ativa, operante, concreta, real, viva. Para todos nós que estamos aqui, não basta apenas que estejamos na igreja. É bom, evidentemente, que estejamos na igreja. Não basta que estejamos apenas nos grupos, nos serviços, nas pastorais. É bom que estejamos nos grupos, nos serviços, nas pastorais. Mas é bom que nós estejamos de maneira o quê, Padre Sérgio? Ativa. De maneira o quê? Viva. De maneira operante. E querer estar de maneira viva, querer estar de maneira operante, querer estar de maneira real, é justamente o quê, Padre Sérgio? Permanecer em Cristo, estar unido a Cristo. E estar unido a Cristo é querer a vida dele, é querer a vontade dele, é querer a obediência a ele, é querer os sentimentos dele, é querer configurar a nossa própria vida, o que somos e o que fazemos, a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se não for assim, meus irmãos e minhas irmãs, permitam-me dizer a vocês com toda clareza,
Se não for assim, a gente vai estar na igreja, a gente virá à missa, a gente servirá nos grupos e nas pastorais da igreja, em todos os movimentos da igreja, porém, nossa presença vai ser o quê, Padre Sérgio? Uma presença passiva e inoperante, uma presença indiferente, uma presença que não vai produzir absolutamente nada em nossa vida. Aí basta ter uma dificuldade, basta ter um probleminha, basta ter uma irritação com o irmão da comunidade, basta ter uma chateação com o grupo, que a pessoa vai o quê, Padre Sérgio? Embora. A pessoa vai desistir, a pessoa vai deixar. Por quê? Porque a presença da pessoa era uma presença o quê? Passiva. Era uma presença o quê? Inoperante. Era uma presença que não tinha verdadeiro o quê? Comunhão com a videira que é quem? Que é Cristo. Aliás, deixa eu dizer aqui a vocês, eu falei isso ontem nas missas que celebrei. Domingo passado foi a festa do Bom Pastor. E eu dizia aqui na missa, na homilia, que de todos os animais criados por Deus, de todos os animais, de todo mundo animal, a ovelha é o animal mais frágil que existe. Mais frágil. Se a gente colocar uma ovelhinha e do lado um recém-nascido, não vai acontecer absolutamente nada. De tão frágil que a ovelha é. A ovelha é fraca. E nosso Senhor diz que nós somos o que? As suas ovelhas. E ele conhece, ele sabe de que pó nós somos feitos, como diz o Salmo. Ele sabe de que pó nós somos feitos. E para que a ovelha se fortaleça, ela precisa o quê? Escutar a voz de quem? Do pastor. Sem escutar a voz do pastor, ela é uma presa fácil nas mãos dos predadores. Uma presa fácil. Na mão de qualquer predador. É por isso que precisamos escutar a voz do pastor. Vejam, a videira, ela se assemelha muito à ovelha. É óbvio que nós não estamos acostumados aqui, ao menos do lado de cá do país, não estamos acostumados a ver videira. Não estamos acostumados. Não é? Até aqui no norte do estado, na região de Juazeiro, depois ali passando para Petrolina, essa região aí tem muita videira agora. Produz muita uva, produz muito vinho. Mas é muito comum no sul. Mas o fato é que, entre nós, não é comum ver uma videira. Quando a gente vai a Israel, a Terra Santa, a Europa também, a Itália, por exemplo, Portugal, mas sobretudo a Terra Santa, é muito comum a gente passar em determinado lugar e a gente vê as videiras lá. É muito comum. Aqui a gente vê manga, vê banana, vê cana, não é? Mas não é comum a gente ver videira. Mas o fato é que a videira, ela se assemelha muito à ovelha. Por quê, Padre Sérgio? Porque a videira é uma árvore que os ramos, eles são muito frágeis. Muito frágeis. É por isso que a uva, quando é plantada, a uva é plantada com uma série de cuidados. Por quê? Porque o ramo da videira é muito frágil. E por ser frágil, ela precisa constantemente, ela precisa ser o quê, Padre Sérgio? Podada. Ela precisa ser o quê? Cuidada. Porque ela é frágil. E nosso Senhor diz o quê? Que Ele é a videira e esses ramos frágeis, somos nós. E aí, assim como esse ramo da videira constantemente precisa ser cuidado, purificado, limpo, precisa ser cortado, também nós, meus irmãos e minhas irmãs, constantemente, nós precisamos buscar a quem? A Deus. Constantemente precisamos buscar a vontade de Deus. Constantemente precisamos o quê? Crescer na fé, progredir na fé, progredir na amizade com Deus. Se nós já rezamos, precisamos rezar mais e melhor. Se nós já procuramos a Deus, precisamos sempre mais buscá-lo, de maneira mais verdadeira, de maneira mais profunda. Porque se eu não tiver essa consciência
que eu preciso dele e preciso constantemente, meus irmãos e minhas irmãs. Assim como o ramo da videira, quando não é podado, ele não serve para nada, ele não produz absolutamente nada, ele definha. Assim também, meus irmãos e minhas irmãs, vai acontecer conosco. Mas se quisermos realmente ter uma fé viva e firme, constantemente, precisamos estar vinculados, precisamos estar ligados a Cristo, precisamos nos voltar para Cristo, para receber a seiva dele. Ele pode viver sem nós, mas nenhum de nós aqui, meus irmãos e minhas irmãs, pode viver verdadeiramente, vida verdadeira, nenhum de nós aqui pode viver sem ele. Por isso que constantemente temos esse compromisso de estarmos ligados a Cristo. E como, Padre Sérgio, nós nos ligamos a Cristo? Como é que nós permanecemos em Cristo? Sobretudo, meus irmãos e minhas irmãs, pela participação na missa, pela participação no santo sacrifício da missa, pela meditação da palavra de Deus, imitando a Virgem Maria, rezando o texto, rezando o rosário, imitando São José, imitando os santos, realizando as nossas orações pessoais, ao menos pela manhã e pela noite, conhecendo mais a nossa fé, realizando as obras de piedade, de misericórdia, de caridade. Todas as vezes que eu faço, sobretudo a missa, eu vou fortalecendo, meus irmãos e minhas irmãs, a minha união, a minha comunhão, a minha amizade com Cristo, de modo que a vida dele vai se tornando a minha vida, os sentimentos dele vão se tornando os meus sentimentos, a vontade dele vão se tornando a minha vontade. Eu quero terminar essa homilia tomando aqui rapidamente um versículo do Evangelho de hoje, quando Nosso Senhor ele diz assim: todo ramo que dá fruto, o Pai o limpa, para que dê mais fruto ainda. Eu dizia ontem na comunidade de São José que essa tradução aqui não é muito boa, quando diz que o Pai o limpa. A tradução melhor aqui não é limpar, mas é podar. Podar é muito mais do que limpar. Então, limpar, se tiver uma folhinha ali, eu vou tirar o quê? As folhas. Vou tirar as folhas. Mas podar, olhem para mim, podar literalmente é cortar. Isso é podar é cortar. Então, para que o ramo dê mais fruto, ele precisa ser o quê? Cortado. Ele precisa ser o quê? Podado. Escute a expressão que eu vou dizer. Entendam e acolham. Nosso Senhor está dizendo que o Pai quer nos cortar, quer nos podar. Ô Padre, não diga isso não, digo. O Pai, que é o agricultor, ele quer o quê? Nos podar, nos cortar. Diga comigo, eu quero, Senhor, ser podado, ser cortado. Esse é o pedido. Então, o que é que eu preciso? O que é que o Senhor quer podar? Ele quer podar tudo aquilo que nos impede de permanecer nele. Isso ele quer cortar. E batamos no peito. Senhor misericórdia, Senhor piedade. Batamos no peito, porque todos nós que estamos aqui temos muitas coisas que precisam ser o quê? Podadas. Aquele orgulho, aquela dureza de coração, aquela falta de perdão, aquela falta de paciência em casa que tem atrapalhado você, aquele fechamento, aquela cabeça dura, aquela mentira, aquele pecado, aquela mágoa que eu trago. Todos nós estamos aqui, e é por isso que estamos na igreja. A igreja não é um CNPJ. A igreja não é um CNPJ, a igreja não é empresa. A igreja não é uma ONG. Mas a igreja é uma realidade que existe para nos unir a quem? A Cristo. Para nos dar Cristo e para nos unir a Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se
precisamos ser, como dizia domingo passado o Evangelho, uma ovelha dócil que escuta a voz do pastor, porque a ovelha é frágil, mas a sua força é a docilidade. A sua força é escutar o pastor, não é? A força do ramo é estar unido a quem? A videira, que é o quê? Cristo. Então, como precisamos ser ovelhas dóceis, precisamos também ser o quê? Ramos o quê? Dóceis. Ramos que queiram mais e mais estar unidos a quem? A Cristo. Olhe, não queira estar unido a você mesmo, não. Ou melhor, não queremos estar unidos a nós mesmos. Hoje tem uma frase aí que é muito comum, não é? Quando tem uma situação, uma dificuldade, o grande conselho desse mundo é este: vá cuidar de você, vá cuidar de suas coisas, vá malhar, vá fazer isso, vá fazer aquilo. Está errado, padre? Não, não está errado, não. Mas não esteja unido a você, não. Não coloque você no centro da sua vida, não. Não coloque o outro também no centro da sua vida, não. Coloque no centro da sua vida a videira verdadeira, nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se Ele estiver no lugar certo, tudo vai o quê, Padre Sérgio? Se afirmando na nossa vida. Aliás, São Paulo diz isso na carta aos Efésios, capítulo 2. Depois leiam, belíssimo esse texto. Carta aos Efésios, capítulo 2. São Paulo diz assim, que nele, quando ele está no centro, nele, tudo se afirma e tudo igualmente o que, Padre Sérgio? Cresce. Então, a condição para que nós produzamos frutos, a condição para que verdadeiramente estejamos unidos à videira que é Cristo, a condição, meus irmãos e minhas irmãs, é deixar Ele nos podar, ou seja, é deixar Ele realmente cortar tudo aquilo que nos impede de que, Padre Sérgio? De permanecer nele. Vamos pedir a Deus, meus irmãos e minhas irmãs, concluindo esta homilia, que Ele conceda a todos nós essa docilidade de coração, para que nós, mais e mais, queiramos estar unidos a Ele, unidos à sua santa vontade, unidos à sua igreja, unidos aos seus mandamentos, unidos aos seus ensinamentos, porque é só assim, meus irmãos e minhas irmãs, cultivaremos uma fé firme e frutuosa, uma fé capaz de sustentar a nós em toda e qualquer circunstância. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.